Recomendado demais. É isso aí, galera. E agora a gente vai para o nosso terceiro álbum conceitual de hoje. Eu escolhi um álbum que, para mim, é um dos mais legais assim da atualidade. É de uma banda norte-americana chamada Dream Theater. O álbum se chama Metropolis Parte 2, Scenes from a Memory. É um álbum que, na verdade, era para ser uma música, né? Porque eles tinham já nos álbuns anteriores lançado a música Metrópolis, que depois, por pedido dos fãs, eles acrescentaram parte um, como se aquela história merecesse uma continuação. Acontece que eles viajaram tanto nessa parte 2 que virou um álbum conceitual, olha só que bacana. É normal, né? O Dream Theater viajar é normal deles. Então as canções mais curtas deles aí tem uns 15 minutos, né? Então a gente já por aí imagina. Mas esse é um álbum muito legal, que ele tem 77 minutos de duração, mas assim, você escuta ele sem pestanejar e assim, sem perceber que esse tempo já se passou. Porque ele é bem emblemático, ele conta a história de uma regressão, de um cara chamado Nicholas, que começa a ter sonhos com uma mulher chamada Vitória. E essa mulher começa a assombrar esse cara dos sonhos, assim, tipo, querer falar com ele como se precisasse passar uma mensagem, né? E aí esse cara, esse Nicholas, ele vai, né, até um psicohipnólogo, né? E começa a fazer uma sessão de regressão para ver se ele descobre o que essa mulher está querendo falar com ele, né? E aí as músicas vão, assim, muito bem orquestradas, contando essa história. O cara começa na regressão e aí ele descobre que, na verdade, Vitória foi uma encarnação passada dele mesmo. E essa mulher, ela tinha um marido, o Julius, tinha um vício forte em bebida, heroína e jogos, né? Então era um casamento bem conturbado. E aí ela começa a se distanciar desse marido. Só que aí o cunhado dela, o irmão desse cara, o Edgar, ele é mega apaixonado pela Vitória. E aí ele se aproveita desse momento de fraqueza e os dois começam a ter um romance, né? Então ela trai o marido, é uma coisa bem pesada, com o irmão dele. E aí nesse triângulo amoroso maluco, o Nicholas vai descobrindo que, no caso, ele, como Vitória, se viu em meio a essa situação completamente perdida, né? E aí ele vai juntando pistas daqui e dali, no meio da regressão. E o cenário mais comum, que inclusive foi noticiado em jornais, ele descobre que tem sido uma notícia já antiga, é que o marido descobriu e matou a esposa e depois se matou, né? E isso foi o que uma testemunha da época atestou. Só que o cara não consegue ter paz ainda. Ainda tem alguma coisa de errado, né? E a história vai se desenrolando e até que ele descobre no finzinho do álbum que o Edgar, muito sacana, na verdade, mata os dois porque a esposa ainda amava o marido e o cara não conseguiu suportar isso. Então ele mata os dois e incrimina o marido como se fosse um crime passional. Olha só, um filme, Olha né? que doideira, é um filme, né? E o mais louco ainda é o desfecho dessa história, porque isso daí ele vai descobrir só no final, né? E aí quando ele volta da regressão, ele é seguido pelo próprio psicohipnólogo que estava fazendo a sessão de regressão. E esse cara segue ele até a casa dele, entra sorrateiramente quando ele já está se preparando lá para dormir e a sangue frio assassina o Nicholas, fechando assim um ciclo aí de vidas passadas. Mesma vida tirada duas vezes. Com o tempo, os integrantes da banda mesmo disseram que esse psicohipnólogo era a reencarnação do Edgar. Olha que louco. Pô, bem louco, hein? Bem Como complexo. bem complexo, como se fosse uma união de almas, assim, através dos tempos, numa história bem fúnebre, bem maluca, né? E sem contar que é o Dream Theater, né, cara? Assim, você vai ter um time de primeira mandando, assim, suprassumo da técnica da época, mas também é um álbum muito musical, né? Eu destaco aí, talvez,
a passagem mais importante, que é a hora que a Vitória morre, né, durante a regressão, que é a música Fatal Tragedy, que é uma sonzeira, uma pedrada na orelha e te traz completamente o clima do álbum. E eles têm um DVD, né? Com esse show na íntegra, né? Sim, sim, é o Live in New York, Scenes from a Memory, né? Inclusive esse DVD é bem legal porque o vocalista da banda, o James LaBrie, ele começa deitado num divã com um ator assim, jogando um pêndulo para um lado para o outro, como se estivesse começando uma sessão de hipnose. Muito bacana. Pô, bacana, descasso aí de uma banda, de outra banda de metal aí. Hoje tá bem metal, né, o podcast? Pois é, olha só, a gente nem. Ah, se bem que eu falei de Pink Floyd, vai, para tirar um pouquinho dessa onda aí. Pra você ver que o heavy metal, né, pro nosso ouvinte aí, saber que o heavy metal não é só barulho, né? Não, tem muita coisa bacana, muita fonte de pesquisa, inclusive de várias áreas aí. Beleza, vamos pro próximo? Bora lá. Beleza, então vamos para mais um álbum conceitual, dessa vez do Blind Guardian, uma banda alemã de heavy metal, né, de progressive metal, e é uma banda bem bacana também, para quem não conhece, porque ela mistura heavy metal com música clássica, com música folclórica, tem um monte de coral também, então é uma banda bem interessante, e as letras deles falam sobre fantasia, né, sobre literatura de fantasia, principalmente sobre Tolkien, que escreveu lá O Senhor dos Anéis e vários outros discos. Sim. Então, nem todos os discos são conceituais, mas todos os discos falam ou de fantasia, ou de contos medievais. Né? Então, a banda é conceitual, né, vamos dizer assim. E um dos melhores discos dessa banda é o Nightfall in Middle-earth, né, de 1998. É o Cair da Noite na Terra-média. Né? A Terra-média é aquele universo criado pelo Tolkien. E o grande barato desse disco, é que eles fazem todo o disco sobre o livro Silmarillion do Tolkien. O Silmarillion, ele é aquela história, é uma história anterior ao Senhor dos Anéis. O Silmarillion é como se eu não me engano, é como se fosse a Bíblia, né, do Tolkien. Ele fala toda a história, a concepção da parada toda, né? Inclusive eu comecei a ler esse livro, mas, cara, ele é um livro muito denso, muito difícil, né? E até a forma como ele é escrito, né? Ele é escrito como se fosse um livro religioso, né? Ele tem variações, né? Ele não é uma leitura simples, né? Não é um livro fácil, cara. Ele tem um vocabulário mais rebuscado, né, tem diferenças, como se fosse a Bíblia mesmo, né? Inclusive, a Bíblia é a grande inspiração, né, do Tolkien. Ele era uma pessoa sabidamente religiosa e várias metáforas, várias analogias com a Bíblia, porque nessa história, o Silmarillion começa com o surgimento do mal. Né? Assim como você tem na Bíblia a queda de Lúcifer, né, o pecado original, no Silmarillion mostra a criação do universo e o primeiro ser do mal, né? O primeiro deus ali. Que era o Morgoth, né? Se eu não me engano. Isso, né? Tem vários nomes, né? Ele vai mudando de nome. Ele vai mudando de nome. É verdade. Mas o interessante dessa história, né? Porque logo ali nas primeiras páginas, é a maneira como... Por que esse cara do mal, né? Esse deus do mal, ele sai, né? Ele vira o inimigo. A história diz que a criação do universo ela é criada como uma orquestra. Você tem esse deus, esse Ilúvatar, né, que é o nome dessa divindade, que cria o universo e cria os outros deuses, e eles tocam meio que numa orquestra, né, ou seja, há uma harmonia entre esses seres criados ali. E aí, durante a orquestra, durante a música que eles tocam, é que eles vão criando os planetas, né, a Terra, enfim, tudo que existe. E aí esse ser, né, o Melkor, né, o Senhor do Obscuro, ele quer tocar a própria música. E é aí que ele se torna um inimigo, né, porque ele se torna um ser individual. É a famosa carreira solo, né? Pois é. Ele quer ter a carreira solo. Isso aí acaba com muita banda mesmo, cara. E quer ter a banda dele, ainda diz que a banda dele é melhor ainda, né? E aí que assim, e a trama toda gira em torno disso, né? E o Silmarillion em si fala sobre 3 joias preciosas criadas. São Silmarils.
as São três Silmarillions. pedras preciosas. Isso, criadas por um elfo e que contém a luz, né, do universo, né? Ou seja, tudo que há de bom ali está nessas gemas, e o Melkor ele rouba essas gemas. E aí toda a história para recuperar essas gemas, enfim, é uma história bem grande. Inclusive tem várias famílias envolvidas, né? Tem família de Fëanor, que aí vai chegando seus descendentes, tem toda uma linhagem. Exatamente, é bem complexo. Tem várias raças disputando, e a história de cada raça. Eu diria que é quase como uma nova Bíblia mesmo, né? Porque o Tolkien sempre foi muito detalhista, ele inclusive chegava a grafar os próprios idiomas e os mapas dos lugares. Exatamente, tem um idioma, né? As raças têm idiomas que são, assim, são críveis, né? Porque ele era especialista em idiomas, o Tolkien, e ele fez coisas que você pode realmente aprender e falar, assim, sair falando. Cara, essa viagem aí do Tolkien é muito bacana, é muito recomendada aí para quem curte, né? Uma boa história, uma boa literatura. Tem até bons resumos aí na internet que pode te dar um norte aí, até para ajudar nesse álbum. Bem bacana. Exatamente. E o disco ele faz um resumão, né, do Silmarillion. A interpretação da própria banda, mas cada música é como se fosse um capítulo da história, então é bem legal, bem bacana, um dos melhores discos da carreira dessa banda alemã. Concordo contigo. E o Tolkien, assim, inspirou várias bandas, né? Ele inspirou Led Zeppelin. Sim. Né? Então, nessa atmosfera mística... O próprio Rush, né? Rush tem aquela The Trees, né? Tem Valhalla, se eu não me engano. Eles citam bastante... Aliás, Valhalla é mitologia nórdica, mas eles citam bastante coisa do Tolkien também, né? Sim, o Tolkien assim, é uma presença constante no rock and roll e no heavy metal, né? Depois do Blind Guardian, outras bandas fizeram músicas, né? E até nomes dedicados à obra do Tolkien. Então é bem bacana. Quadro de indicações. Bom, galera, obrigado por terem ficado com a gente até agora. Espero que vocês tenham curtido esse podcast tanto quanto nós. E agora, no nosso quadro de indicações, eu vou começar falando do documentário The Wall, né? É o filme que fala da história conceitual desse álbum maravilhoso. Então vale muito a pena ver. É um filme de Alan Parker. E esse filme é até enquadrado como filme de guerra, né, por muitos aí, porque a história, o palco é realmente essa paranoia da Segunda Guerra e todos os malefícios que ela pode fazer nas pessoas, direta e indiretamente, né, nas famílias também. Então, primeira indicação de hoje, documentário The Wall, de Alan Parker. A minha segunda indicação não pode deixar de ser o DVD, o show, né? O Live Scenes from New York, que é um DVD desse Metrópolis 2000, Scenes from New York, do Dream Theater. É um show muito bacana, tem a presença de um coral magnífico. É praticamente uma peça de teatro que conta a história desse álbum, e os integrantes, os músicos, além de estarem tocando, eles vão tendo uma certa interpretação assim, no meio da obra, que torna mais bacana, né? Então, não é um simples show, é uma peça que você está assistindo. Muito bacana, vale a pena. E as suas indicações, Leandro, quais são? Beleza, bom, eu vou indicar o próprio livro do Tolkien, o Silmarillion, né, que é bem bacana, para quem gosta de literatura de fantasia, e vai entender melhor, ali, se você assistiu o filme Senhor dos Anéis, assistiu o filme O Hobbit, você vai entender toda a origem, né, de todo aquele universo, é bem bacana. E vou indicar também uma história em quadrinhos chamada Uma História de Sarajevo, um cara chamado Joe Sacco. Esse Joe Sacco ele ganhou vários prêmios porque ele faz jornalismo em quadrinhos, então ele vai lá, entrevista pessoas, visita os lugares e depois escreve uma história em quadrinhos. Uma HQ, olha que genial, cara. E é bem bacana, tem além do Sarajevo, que tem a ver com o disco que nós falamos, tem também histórias em outros lugares, em Gaza, né? Ele vai em lugares assim tranquilos, né, para passear. Né? Praticamente um fim de semana no parque.
Pois é, e né, ele vai em lugares assim, zonas de conflito, então é bem legal, né, ele mesmo faz ali as histórias, é bem bacana. Joe Sacco, uma história de Sarajevo. Uma história de Sarajevo. Então é Show isso, de né? bola. Esse foi o nosso podcast sobre discos conceituais e é bem bacana, né? Um disco, eu gosto bastante desse tipo de álbum conceitual porque você viaja ali, né? Nas letras, no encarte, você acaba aprendendo muito mais, né? Sobre É, show de bola mesmo, porque a gente acaba pegando como se fosse uma união das artes, né? Entra teatro, entra literatura, entra a música, entra artes plásticas, é demais, cara. é o pacote completo. Exato. Beleza, isso aí, pessoal. Obrigado por terem ouvido até aqui e um abraço, até a próxima. Falou, Renato. Valeu, galera. Até a próxima. Falou, Leandro. Até mais. Curtam o nosso canal, ativem o sininho de notificações e até a próxima.